calma, não leva o seu filho para terapia. Será que eu enlouqueci? Eu acho que muita gente se perguntou isso quando eu lancei o tema da nossa conversa de hoje. Mas era necessário falar sobre isso. É muito, muito necessário falarmos sobre isso. Gente, sejam todas bem-vindas. Ana, vou colocar aqui o tema da nossa live. Então, não leve seu filho para terapia. Primeira coisa, calmem. Acalmem-se. Eu vou explicar muito bem o que eu quero dizer com isso, tá? Primeira coisa que eu quero deixar muito, muito claro aqui para vocês. Sou psicóloga, atendo na clínica e sou mega a favor de um tratamento precoce para as crianças que necessitam. Eu acho que é fundamental a intervenção precoce e até preventiva, tá bom? Então, esse é um primeiro ponto. E eu vou explicar muito bem o que eu quis dizer com isso, ok? Quando eu lancei esse tema. Antes da gente se aprofundar nessa questão, eu só quero colocar para vocês alguns avisos muito, muito importantes. Primeiro que esta é a 5ª aula da semana, fora as aulas anteriores que a gente teve. Essa é a 5ª aula de aquecimento, de preparação para a nossa jornada, que começa na segunda-feira. Na próxima segunda-feira começamos a nossa jornada Super Mães Reais. E assim, gente, tô preparando tanta coisa que assim, acho que vai ser pouco tempo para poder falar tudo que eu desejo falar para vocês, compartilhar muito conteúdo importante, conteúdo de valor, tá? Nada de encher linguiça por aqui. Vamos aprender e trabalhar pra caramba semana que vem. Então, muita coisa boa vai acontecer, vocês precisam estar comigo, tá? Eu sei que vamos começar às 18, vamos até às 19h30, mais ou menos, nos 3 primeiros dias. No último dia, que é o mais importante, provavelmente a gente passe um pouquinho disso. Mas não vamos passar de 2 horas. Até porque horário da Catarina dormir, então não posso passar disso, tá bom? Então assim, se você não se inscreveu ainda para nossa jornada, oi Beth, Andréia, Gisele, Isis, bem-vindas, Ana. Se você ainda não se inscreveu para a jornada, corre no link que tá na bio para você garantir que você vai receber todos os avisos, todos os lembretes, todo o material exclusivo, porque tudo eu vou enviar por lá, beleza? Uma ligação acontecendo agora. Oi Marina, bem-vinda. Então é isso, gente. Aviso dado sobre a jornada que começa segunda. Entra lá no grupo, fica atenta. Que mais? Todas as aulas dessa semana estão aqui no IGTV. É só você entrar que eu criei lá uma playlist de aquecimento. Então vocês podem acessar todas as aulas dessa semana que estão muito maravilhosas. Tá bom? O que mais que eu queria falar pra vocês? Acho que isso. Uma coisa super importante que eu sempre esqueço, vou ter que colocar um aviso aqui na minha cara. Seguinte, gente, eu quero pedir pra vocês uma ajuda, né? Na verdade, um apoio, tanto pra mim quanto pra vocês, que é o quê? Que é mandar essa live para outras mães, outras mulheres que possam precisar ouvir o que a gente está conversando aqui. Então é só você clicar aqui, ó, aqui embaixo aqui no aviãozinho, tá vendo? Tem um aviãozinho. A hora que você clicar, vai aparecer a lista dos seus amigos e aí você pode enviar para quem você quiser para entrar aqui com a gente agora, beleza? Oi Pri, bem-vinda, tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa ter com quem conversar, né? Porque às vezes a gente tá aqui conversando e aí vocês saem daqui e vão conversar com quem sobre isso? Quando a gente conversa com outra pessoa sobre o que a gente aprendeu, a gente aprende muito, muito mais. Então, vamos lá, vamos ampliar aí o nosso movimento. Me ajudem, tá bom? Então é só clicar aqui no aviãozinho. Se você tá assistindo a reprise, você pode marcar quem você quiser nos comentários também ou compartilhar, beleza? Que mais? Avisos importantes. Tá.
Vou contar agora. No final vou contar uma surpresa, tá? No final aqui da nossa live de hoje eu vou contar uma surpresa. Hoje não vai ser live de 1 hora, tá? Porque eu tô acabando de preparar as coisas da jornada e muitas surpresas pra vocês. Então eu vou tentar fazer uma live mais enxuta, beleza? Tudo bem? Podemos ir pro conteúdo então? Bora! Vamos lá. Então, eu já deixei claro no começo e vou esclarecer de novo, tá? Eu sou muito a favor do tratamento precoce das crianças, inclusive preventivo. Eu tenho a certeza de que a psicoterapia é uma ferramenta, é uma intervenção extremamente eficaz, é uma intervenção necessária para muitas e muitas famílias, tá? Agora, por que eu trouxe esse tema então? Tô louca? Não, calma, não enlouqueci ainda. Ainda não. O que acontece, gente? Desde que eu me formei, né, e já tá fazendo mais de 15 anos que eu atendo, eu sempre atendi crianças. Era uma das coisas que eu dizia que não faria quando eu tava na faculdade, mas me apaixonei. E comecei a atender crianças. Oi, Bru! A Lídia também. Oi, Lídia. É a Lívia, não é a Lídia, é a Lívia. Então, assim, comecei a atender crianças desde sempre na clínica. Até hoje eu sou procurada para atender crianças. Sou indicada para o atendimento de crianças, apesar de hoje, atualmente, não estar atendendo crianças. Por quê? O que acontece? O que eu percebi no decorrer desse tempo? Que tem crianças muito pequenas que se beneficiam da psicoterapia e que necessitam de uma avaliação e até de uma intervenção muito cedo, tá? Que são crianças com algum transtorno, principalmente de neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa entender do que a gente está falando, né? Entender o que a gente está fazendo. E existem psicólogos específicos para esses atendimentos, né, Bruna? Bruna é psico também. E a gente deve começar o tratamento o mais cedo possível para alguns casos. Como é que a gente vai saber sobre isso? Normalmente, por indicação, né, por encaminhamento do psiquiatra, do neuropediatra, do pediatra, enfim, tá? O médico responsável vai fazer o encaminhamento. Mas aí, o que acontece? Nesses casos, sim, impensado um tratamento sem psicoterapia. Então, nos casos, vamos falar, transtornos de desenvolvimento, neurodesenvolvimento, ligados a... Como que a gente fala, gente? Agora fugiu o nome. Transtorno global do desenvolvimento, que é o TGD. TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Esses são alguns exemplos que a gente precisa de intervenção precoce. E eles são transtornos, oi Ju, são transtornos de diagnóstico também precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o andamento do caso, melhor o prognóstico, tá? Então, se eu tenho a suspeita, né, de que a minha criança tem algum desses transtornos, é super importante e necessário que eu entre logo com um atendimento. Inclusive, o tratamento é multidisciplinar, né, nesses casos. Então, não é só a psicoterapia, tá? Outras terapias a gente precisa associar para o tratamento ter mais sucesso, ok? Então, nesses casos, assim, precisamos da psicoterapia infantil, tá bom? Tá bom, Lívia, ok. Mas e aí? Por que você falou para eu não mandar meu filho para terapia? Calma. Se o seu filho está em terapia, ele provavelmente tem um porquê de estar na terapia. Mantenha. Eu não mandei tirar ninguém, criança nenhuma da terapia, pelo amor de Deus, tá? Não é para tirar ninguém da terapia, pelo contrário. Como eu falei até agora. Só que o que eu percebi nesse tempo todo, nesses 15 anos de caminhada na clínica? Que muitas vezes as crianças, elas, os pais, né? Os pais buscam a terapia
meio que pra consertar o menino, sabe assim? Eu já vivi isso. Inúmeros casos, já recebi inúmeros casos, não foi um nem dois não, gente, sabe? Dos pais, toma aqui, resolve aí, sabe? E é nesse ponto que eu quero tocar com você. E é nesses casos que eu sou muito reticente quanto à necessidade da psicoterapia ou não. Por isso que eu disse, a gente precisa avaliar caso a caso. Mas, em alguns momentos, em muitos casos, a intervenção com a família, ela pode ser o primeiro tratamento para que depois, se não houver evolução, a gente entre com a psicoterapia infantil. É essa a minha postura, tá? Essa é a minha postura. Acho que cada profissional vai ter a sua conduta aí, profissional, tá? Mas essa é a minha conduta profissional. Então, às vezes eu recebo casos, né? Às vezes eu recebo ligações ou mensagem. Lívia, eu preciso de psicoterapia para meu filho. Tá bom, o que tá acontecendo? Vamos conversar. E aí eu converso com a pessoa. Ou, né, por áudio, ou a gente se liga, enfim. E aí eu vou entender o caso primeiro, né? Para eu saber um pouco melhor qual o encaminhamento adequado. Porque, independente da necessidade ou não da psicoterapia da criança, eu faço uma sessão anterior com os pais, né? No caso de crianças e adolescentes. Adolescentes, às vezes, eu até faço primeiro com o adolescente e depois chamo os pais. Depende muito do caso. Mas infantil, eu sempre atendo os pais primeiro. Sempre. É a minha conduta profissional. Por quê? Porque aí eu entendo um pouco melhor o que está acontecendo naquela família, naquela dinâmica, para então poder orientar a conduta. E aí, qual é a minha compreensão? É que o comportamento da criança, ele é reflexo, ele é às vezes um sintoma daquele ambiente familiar, né? Do que aquela criança está vivenciando no ambiente dela. Ou seja, muitas vezes quando eu modifico esse ambiente, a criança modifica o comportamento dela, tá? E é essa a minha visão. Então, qual é a primeira conduta que eu tenho? Pais, vamos aguardar, vamos fazer isso. Faço algumas orientações pontuais, né? Depois de entender o caso. E eles vão para casa e vão executar, tá? E aí, eu fico junto, observando, né? Entrando em contato. E aí, tá tudo bem? Tá caminhando? Nossa, melhorou muito. Nossa, parou aquilo lá. Ok, sabe? Então, a gente continua com sessões de orientação parental, sem a necessidade daquela criança entrar em psicoterapia. Lívia, mas não é bom a psicoterapia para criança? Sim, pode ser que sim, mas nem toda criança super curte, sabe? E às vezes a gente pode gerar um movimento que a gente não deseja, né? Que é aquela criança achar que tem um problema, achar que, sabe? Então, assim, a gente precisa ter muita cautela na indicação da psicoterapia infantil. Muita cautela. Não é pouca, não. Ok? Por isso eu sempre eu vou por esse caminho, sabe? Dependendo do caso, se eu percebo, não, vamos começar com orientação para vocês, pais, e aí a gente avalia a evolução, ótimo, é essa a minha conduta, tá? Dependendo do caso, não, vamos já vamos marcar uma consulta com o neuropediatra, já vamos avaliar, vamos fazer uma avaliação neuropsi, tá? Então aí a gente encaminha de outra forma. Cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês porque a orientação parental, ela é fundamental para qualquer tipo de tratamento. Quando a gente está pensando em mudança, em desenvolvimento de habilidades socioemocionais das crianças. Como é que eu vou promover habilidades sociais no meu filho se eu não tenho? Se eu não sei como fazer isso? Sabe? Não tem jeito, gente. Não tem como, né?
Essa é a questão maior, né? Porque eu quis trazer esse tema. Porque muitas vezes os pais, eles não querem olhar pra si, eles querem que alguém resolva. E aí eu não concordo, sabe? Não dá. Tanto que, mesmo a psicoterapia infantil, ela precisa andar de ladinho assim com a orientação de pais. Eu só atendo criança se os pais estão comigo ou com outro profissional em orientação. Porque senão a terapia infantil, ela não tem por que estar ali, entende? Porque é uma sessão, 2 sessões por semana, por 1 hora, né, que eu tô com a criança, e daí ela vai para aquele ambiente que não tá preparado para o que ela precisa. Entendem? Faz sentido para vocês? Por favor, me digam se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Vocês podem mandar um comentário, um coração, que eu sei que vocês estão seguindo aqui meu raciocínio. Não sei se eu tô sendo clara com o que eu quero colocar pra vocês, porque esse é um assunto muito, muito delicado, né? Muito delicado. E eu tô aqui com o texto que eu formatei aqui pra vocês. A Pri falando que faz todo sentido. Obrigada, Pri. Que bom, Pri. Oi, Dé, tudo bem? Então, assim, olha, existem sim, né, como eu disse, de novo, reiterando, muitos casos em que a criança precisa da psicoterapia, ela precisa da intervenção. Mas também temos inúmeros casos em que a criança é beneficiada simplesmente com a orientação desses pais. Né? É assim, gente, é fundamental que a gente assuma essa responsabilidade. Até quando? Se você tá aqui comigo, eu sei que você já assumiu esse papel de responsável, né? Por isso que você tá aqui, senão você não estaria, eu sei disso. Que bom, fico muito grata. Porque assim, eu já vivenciei, como eu disse, muitos casos dessa forma, sabe? Que os pais simplesmente trazem a criança para terapia e pronto. Não responde mensagem, não vem na sessão que eu marco, não estão comprometidos com a terapia. Ah, Lívia, mas às vezes tem formas e formas de você trazer esses pais. Sim, às vezes, gente, a gente faz o que pode, não dá pra amarrar alguém e trazer pra terapia, não é assim? Não dá. Agora vocês pensam, oi Renato, Marcinha, vocês imaginem a criança que não tem poder de decisão, de escolha, né? Ela tá vindo pra terapia às vezes forçada. Às vezes ela tá vindo forçada pra terapia, né? O quanto isso vai ajudá-la? Então, assim, eu sou totalmente contra esse tipo de conduta, sabe? A gente precisa, sim, encorajar o nosso filho, se for necessário mesmo, a terapia. Realmente é muito bom. A gente pode desenvolver muitas habilidades importantes dentro da terapia infantil. Mas a gente precisa ter esse olhar, sabe? É isso que eu quis trazer hoje pra vocês aqui. Que, sim, às vezes o meu filho precisa, mas às vezes eu preciso. Às vezes, a minha mudança vai promover uma mudança no meu filho e é isso que vai ficar. Porque, gente, a criança vem 1 sessão, 2 por semana, como eu falei, na terapia. E depois o resto da semana tá nesse ambiente, né? Em que às vezes os pais não estão preparados para conduzir de uma forma adequada. E aí, o que vai resolver? Não vai. Vai resolver um pouquinho? Vai, claro que vai. Vai ser positivo? Sim, vai agregar, mas não vai sanar o que precisa ser sanado. Não vai no X da questão. É aquela aula que eu falei pra vocês sobre aquela questão, né, de olhar o iceberg, olhar o que tá embaixo do iceberg. Porque senão a gente fica apagando incêndio. E não é assim que funciona, né? Lidar com o desenvolvimento psicoemocional de uma criança é algo muito delicado. E nós, mães, sobretudo mães e pais também que estão por aí, nós temos esse papel de responsáveis. Nádia, Ligiane, Kelly, bem-vindas. Então foi por isso que eu quis trazer
para vocês essa questão, tá? Tem muita pesquisa, gente, mas assim, não é pouca não. São muitas pesquisas. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia, alguns artigos com relação a habilidades sociais, tá? Deixa eu fechar aqui. Não, melhor por aqui. Deixa eu ver onde tá. Eu falei um pouquinho, né, de habilidades sociais para vocês, que é uma área que eu estudo muito, que eu gosto muito. Acho que tá aqui. Então, olha só. As práticas educativas que favorecem o desenvolvimento infantil e também são fatores de risco, também para o desenvolvimento até de transtornos mentais. Então, estudos que, por exemplo, analisam o impacto das habilidades sociais para a depressão. Então, o quanto eu consegui desenvolver habilidades sociais nessa criança e qual a relação disso com a depressão, casos de depressão na vida adulta. Tem um estudo também de depressão em universitários, né, mostrando essa relação entre o déficit de habilidades sociais desses adolescentes com o transtorno. E tudo isso, gente, como é que, né, o que a gente entende? Que a gente precisa desse desenvolvimento de habilidades socioemocionais na criança e o ambiente que a gente precisa promover isso é a nossa casa. Nós somos os professores. Nós não podemos, não precisamos delegar isso para outra pessoa. Dá trabalho? Sim. Sim. Educar dá trabalho? Sim. Sim, dá sim. É bom? Sim, nem sempre. Mas sim, é bom demais, né? Só que é isso. É empenho que a gente tem que ter mesmo. E se você tá aqui, eu sei que você tá empenhada. Eu sei que você tá empenhada, né? Você tá aqui me ouvindo hoje, sexta-feira, 6h23. O que você tá fazendo? Tá me ouvindo? Que bom. Tô muito feliz. Tá? Mas é isso, ó. Então, são muitos, tá? São muitos artigos aqui, ó. Muitos artigos que eu coloquei. Inclusive, tem um aqui, é que meu drive aqui não tá me ajudando muito nesse momento. Mas tem muitos artigos, por exemplo, que relacionam, né, habilidades sociais e comportamentos externalizantes, que a gente chama, né, que são os comportamentos disruptivos ou agressivos, né, comportamentos problemas externalizantes que a gente fala. Os internalizantes são aqueles relacionados mais a depressão, né, a tristeza, a apatia, que são internalizantes. A gente às vezes não percebe que a criança está sofrendo. O externalizante é aquele que a gente consegue ver, né, a olho nu. Hiperatividade, agressividade, oposição, tá bom? A Ju tá falando aqui, deixa eu ver o que a Ju falou. Oi, Cris, Aline, Marcela, que bom ter vocês aqui. Mônica, não sei se passou mais alguém. Maria, a Ju tá dizendo aqui que tema interessantíssimo, uma pena que não vou poder ficar até o final. Vou deixar salvo, Ju, fica tranquila. Depois dá uma olhadinha e me diz se te ajudou, tá? Mônica, vou deixar salvo sim. Fica tranquila. Oi, Nath, tudo bem? O André tá dizendo aqui. Vejo comportamentos péssimos dos pais, agressividade, reforço negativo, repressão, tom de ameaça de diversas formas. Pois é, André. E tudo isso, gente, a gente vai estudar mais na jornada semana que vem, né? Eu vou trazer um pouquinho dos efeitos desses modelos parentais, porque, assim, isso causa muitos danos nessas habilidades aqui socioemocionais das crianças, né? A gente estuda sempre alguns efeitos da punição. Então, a gente fala dos 4 R's da punição. Então, rebeldia, retaliação, recuo, ressentimento. E o recuo, ele pode vir na redução da autoestima, que é o que a gente está falando aqui. Depois a gente vai andando com redução da autoestima, vai o quê? Caminhando para onde? Depressão, né? Vida adulta, adolescência. Então, é muito importante que a gente pondere, que a gente se informe, né? Que a gente possa ter aí
profissionais capacitados, né, informados para a gente evoluir, né? Como eu disse então, o cenário ideal perfeito, psicoterapia infantil com orientação parental. Né, nos casos em que é estritamente necessária a psicoterapia infantil. Em alguns casos, só com orientação parental, a gente consegue ter muitas mudanças positivas. A gente não precisa entrar com a psicoterapia infantil, gente. Orientação parental é preventivo, né? A gente tem dois cenários de fatores de risco e fatores protetivos. A conduta parental, ela entra nos dois. Se for uma conduta parental positiva, a gente tem um ambiente de proteção. A gente está criando ali um ambiente que vai proteger a criança, que vai promover habilidades e vai proteger essa criança também de possíveis transtornos no futuro. Agora, se as práticas são negativas, como foi colocado aqui, práticas de punição, práticas de humilhação, castigos, ameaças, se as práticas forem essas práticas, o que a gente vai colher a médio e longo prazo não é bom. Pelo contrário, tá? E não é a Lívia que tá falando isso, né? Eu trouxe aqui as pesquisas para vocês verem, na jornada eu vou mostrar mais, mas assim, que a gente vê muitos estudos, tem estudos científicos provando isso, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, não precisam acreditar em mim. Tem um estudo aqui também muito interessante que relaciona as habilidades parentais. Aqui, ó, promovendo habilidades sociais educativas parentais na prevenção de problemas de comportamento. Olha que tema! Esse é o título, tá? Tô lendo aqui o título da tese, tá? Então, o que isso diz pra gente? Que promover habilidades nos pais previne problema de comportamento. A Ligiane tá dizendo verdade. É isso. A criança muitas vezes devolve a agressividade na escola ou se torna apática. É isso aí, André. É isso aí. Oi, Lilian, bem-vinda. É isso que acontece. Então, a criança que está nesse ambiente negativo, né, de práticas negativas, ela vai ficar ressentida. E ela pode exteriorizar isso de diversas formas. Ela pode também ficar rebelde, pode querer se vingar, tá? Ela pode, como o André falou aqui, deixa eu ver aqui o que ele falou aqui, se torna apática. Por que ela se torna apática, gente? Porque ela desiste. Pensa nisso. Ela desiste de tentar. Tem noção disso? Como isso é sério? E não precisamos ir muito longe. Esses resultados, essas consequências, elas vêm, não demora muito, não é coisa de longo prazo, não. Né? Realmente são crianças apáticas que desistiram de si mesmas. Eu já tive casos assim também. São os casos de mais difícil reversão. Muito complexo, muito complexo. Né? Fazer a criança acreditar de novo nela. E aí, pensa, essa criança tá na terapia e o pai e a mãe não vêm para serem orientados. Vocês acham que a terapia vai resolver sozinha? Não vai, né? Não vai resolver. Então, é realmente muito importante a gente falar sobre isso. Um assunto muito sério, muito delicado. Eu queria achar aqui o artigo sobre o uso de drogas. Gente, mas assim, ó, sério. Acho que é o uso de drogas em universitários. O impacto das habilidades sociais para a depressão em estudantes universitários. Esse que eu falei pra vocês antes, tá? Que mais? Ai, tem tantos artigos aqui. Um estudo sobre as associações entre déficits em habilidades sociais e problemas psicológicos na infância. Olha isso, gente, sério. Muito sério, deixa eu ver aqui. É que eu salvei os links. Habilidades sociais educativas e problemas de comportamento. Tá? Então, assim, são inúmeros estudos. Tem um estudo que eu tô dizendo pra vocês agora, não vou achar aqui, mas
É um estudo, achei, ó. Estudo das habilidades sociais em adolescentes usuários de maconha. Ok? Então, pensa só, é muito sério o que a gente tá falando aqui. Por que eu trouxe isso? Porque, né, sei lá, eu quero passar medo em vocês? De forma alguma. Nossa, jamais. Jamais, não é meu intuito. Mas eu acho que a gente precisa ter consciência de que as nossas decisões de hoje vão impactar o futuro das crianças. Sabe? Não adianta a gente tentar achar, né, tapar o sol com a peneira de que não, depois eu vejo isso. Se eu fizer agora, se eu der um tapinha agora, não dá nada. Sabe? Não dá, né, gente? Não dá pra ser assim. Oi, Laís. Oi, pai. Mãe também entrou mais cedo. A Ligiane tá colocando aqui. Tive orientação parental com a Liv em 2018. Me ajudou muito e continua me ajudando. Que bom, Ligiane. Obrigada. Espero que esteja tudo bem por aí. É tão bonito ver uma criança ser estimulada e entusiasmada com a vida. Pois é, sem dúvida, a orientação parental contribui muito para essa conduta. Com certeza, André. É isso aí. A criança, ela nasce com todo o potencial dela guardadinho, né? Ela vem com tudo pra esse mundo. Vocês já viram, gente? Eu fico observando muito agora a Catarina, né? O quanto ela é persistente, ela é resiliente. E os bebês são. Você fala, não faz isso, né? Não adianta falar, mas enfim. Eles ficam tentando fazer alguma coisa e eles lutam pra fazer aquilo inúmeras vezes por muito tempo, até eles conseguirem. Eles são naturalmente resilientes, curiosos, espertos, ativos. Eles experimentam tudo. A gente até fica achando, né? Muitas mães, tá fazendo de propósito, tá jogando o brinquedo no chão 45 vezes pra eu pegar. É de propósito, tá me irritando. Não, porque na verdade ele tá experimentando. O que acontece se eu jogar o brinquedo? Minha mãe pega. De novo. De novo. Eles são cientistas. E aí a gente precisa realmente estar muito atenta para promover o melhor ambiente para que eles possam se desenvolver da melhor forma possível, como eu falo sempre. Desenvolver a melhor versão que eles podem ter deles mesmos. Né? Desenvolver todo o seu potencial. Tudo que eles vieram para ser. Né? E a gente está aqui para isso. Estamos aqui para apoiá-los nesse desenvolvimento. É isso que eu acredito. Se precisar da psicoterapia, ela é muito bem-vinda. E eu, assim, como eu falei, atendi inúmeros casos de crianças que tiveram um desenvolvimento muito positivo. Né? Mas hoje eu penso que eu quero atuar na prevenção. Eu quero atuar com esses pais para que eles possam, né? Para que vocês possam conduzir de forma saudável desde sempre, sabe? Que vocês estejam preparados, confiantes do caminho que vocês estão seguindo. É isso que vai fazer diferença no futuro das crianças. É isso. Tá bom? Então, por isso eu quis trazer esse tema. Como eu falei, hoje a live não vai ser muito longa. Queria saber se tem perguntas, comentários. Que bom, Ligiane, saber que vocês estão bem. Sim, os animais também são assim, nascem, né, dessa forma. A gente percebe isso na natureza, é muito lindo. Lucineide, tudo bem? Então, queria saber se vocês têm algum comentário, alguma dúvida. Tô aqui para responder por mais alguns minutos. E lembrar de novo que se você não está na jornada Supermães Reais, semana que vem começa, segunda-feira já começa. Então entra lá, o link tá na bio, só você entrar no grupo, vai cair no grupo fechado do WhatsApp, tá bom? Em que eu vou mandar todos os lembretes, materiais exclusivos e tudo mais que você tem direito, tá bom? Então a jornada começa na segunda e na quinta, que é o dia D, né, o melhor dia da jornada, a gente vai também conversar sobre o meu programa online, Aldeia Criar Consciente, que eu vou abrir as vagas para uma nova turma, primeira turma do ano.
tá bom? Então é isso. Eu espero vocês. Compartilhem essa live com mais mães. Compartilhem, coloca. Se vocês quiserem printar agora, eu faço cara de modelo. Faço cara de bonita e vocês printam. E me marquem nos stories, tá bom? Me marquem, compartilhem. Assim a nossa mensagem chega a mais e mais mães que precisam ouvir esse conteúdo. Combinado? Vamos juntas ampliar e fortalecer a nossa aldeia. Estamos todas juntas nessa jornada, tá bom? Então é isso, um beijo e até segunda-feira!